Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia. Bom dia. Oh, meu Deus. Gente, vamos estudar hoje uma lição muito importante, uma das mais importantes lições, que é a lição da escola dominical. Eu queria que a irmã Sinara, a filha da irmã Sinara, a irmã Débora, sentasse um pouquinho mais para frente. Pode ser? Isso. Como é que é o nome da filha da irmã Sinara? Jerusa, isso. Vocês estão tão longe. Isso, a minha leitora também está lá no fundão, aquelas alunas do fundão. A Débora é a última, né? As últimas, vocês sabem que os bagunceiros é quem sentava no fundo da sala, né? Aí, ó, viu? Meus irmãos, então, hoje eu estou vendo a Carolzinha chegando, a Carol, o esposo Leôncio, sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês, tá? Na escola dominical. Que bom que vocês vieram, tá? Vamos estudar hoje, gente, uma das lições mais importantes, que é a lição que fala do juízo de Deus. Falar do juízo de Deus é uma coisa difícil. Por quê? Porque a mensagem de juízo, ela é uma mensagem dolorosa. Vocês lembram, para quem é crente há mais tempo, daquelas profecias que Deus falava assim, ó, eis que tem alguém em pecado no meio. Vou tratar, e esse é o último aviso. Alguém já viu isso? Não? Eu já vi, tá? E dava 10 dias, 5 dias, não virava a semana, a pessoa batia de moto, acontecia alguma coisa, era velada na igreja. Eu vi isso acontecer já. Teve uma outra vez que o pastor Cisino pregou uma mensagem e a pessoa era culto de Santa Ceia, e ele disse, tem alguém que vai tomar a Santa Ceia e está em pecado. Deus está te dando a oportunidade de você se reconciliar e se arrepender. Não coloca o pão e o vinho, que são sagrados. Teria que dar uma aula que não é sagrada, mas a simbologia é sagrada. Não faça isso porque você está em pecado. E a pessoa tomou a Santa Ceia e foi para casa. De madrugada, ligaram para o pastor Cisino que a pessoa tinha falecido. Quando ela estava ainda na cama, os médicos, isso é coisa de 40, 50 anos atrás, a pessoa acordou, vomitou e disse, quando eu cheguei no céu, o anjo disse, aqui tu não é digno de entrar com a Santa Ceia. E morreu de novo. É assustador, não é? O que eu estou contando? Biblicamente, nem existe respaldo para isso, porque se você for na Bíblia, isso não acontece no tempo da graça, mas aconteceu. Então, quando se fala de juízo, a igreja fica toda alerta. Meu Deus, né? Tem alguém em pecado, a gente começa a se preocupar, o que aconteceu, e é uma mensagem doída. Por quê? Porque Deus está mandando juízo para alguém, e a mensagem de juízo é uma mensagem pesada. Então, o que a gente vai aprender hoje? Primeiro, o juízo de Deus, a visita de Deus a Abraão, tá? Então, essa primeira questão aqui, às vezes ela é um pouco debatida, porque nem todos aceitam que era Deus aqui, dependendo da linha da fé, né, que algumas igrejas seguem. Então, a gente vai ver que era realmente Deus que tinha descido naquele dia para falar com Abraão. Tá? Segundo ponto que a gente vai ver, a notícia de Deus. Se Deus desceu na casa, se Deus desceu, Ele queria falar alguma coisa. Então, o que é que Deus quer falar quando Ele te visita? Quando você vem num culto que Deus toma um profeta, ou quando você vem na igreja que a mensagem fala com você, tem alguma coisa ali. Se Deus falou com você, o que Ele estava querendo? E você está disposto a obedecer ou não? Porque a gente pode, todo momento, escolher não seguir o que Deus está falando. Aliás, a gente pode querer não ouvir a voz de Deus. A Bíblia é recheada de exemplos de pessoas que decidiram não seguir o que Deus falou. Outras que ouviam, como Balaão, e decidiram não seguir. Então,
Você pode nem querer ouvir. Você pode não ouvir e não querer seguir, tá? O que Deus falou, lembra de Jonas? Deus falou, Jonas, vai a Nínive. Não, eu não. Então ele ouviu, mas não seguiu, tá? O último ponto da lição é a sentença de Deus. Sabe, um juiz, quando ele julga a causa, ele vai lá e diz, você está condenado a X anos de prisão, ele faz a leitura da sentença e dali para frente não tem mais volta. O que é uma sentença? Tem sentença mais grave, que são sentenças judiciais, e tem sentenças simples que um juiz de paz dá, por exemplo. Se um casal vai casar perante um juiz de paz, chega lá a Carol e o Leôncio para fazer o casamento, o Caio que casou recentemente, o juiz faz essas perguntas e tal. Inclusive teve uma situação que o juiz perguntou para o marido, é de livre e espontânea vontade, para o noivo, né? O juiz perguntou, é de livre e espontânea vontade, aqui em Itapema isso aconteceu, tá? Que vocês estão casando, não tem ninguém forçando, quem casou sabe essas perguntas, né? E aí o rapaz brincou, ele disse, não quero dizer nada, mas estão me forçando. A juíza falou na hora assim, você tem 30 dias, vocês voltam aqui para dar a palavra que sim. Ele disse, não moço, era brincadeira, não, era brincadeira. Disse, não, aqui não pode brincar, porque aqui é um lugar de sentença. Estão entendendo o que eu estou falando? E se vocês decidiram casar, o casal decidiu casar, e daí o juiz disse, agora eu vos declaro marido e mulher, vocês estão casados. E você em 2 minutos, meu Deus, não, me arrependi, eu não quero mais casar. O juiz, agora não tem mais o que eu fazer. Agora vocês precisam divorciar porque eu já sentenciei o casamento. Estão entendendo o que é uma sentença? Ela não tem mais volta. Depois você vai remediar a sentença, mas não tem mais o que fazer com aquilo ali. Sentença dada é sentença executada, não tem o que fazer. Tá? Então, a visita de Deus, a notícia de Deus e a sentença de Deus. A gente precisa estudar isso hoje. Até aqui tudo bem, irmãos? Tá? Existem as sentenças boas, porque geralmente a gente vem com a sentença do mal. Né? Uma sentença de juiz, vou fazer tal coisa. Você fica, mas a sentença às vezes ela é boa. Vou te erguer na terra. Já ouviram essas profecias? Serás o meu representante por onde passares. Quer ver uma sentença que Deus deu para o povo de Israel? Onde colocares a planta dos teus pés, ali tem volta. Alguém consegue tomar Israel? Jogo bomba? Não existe, nunca vai, não tem como. Pode se levantar quem for. É uma sentença positiva. Vou te prosperar financeiramente. Irmão, chove dinheiro de onde você menos espera, das pessoas que você nem fazia ideia. Mas Deus vai fazer. Tá? Então, aula de hoje, aula número 3, sejam bem-vindos a todos, ótima aula, o juízo de Deus. O juízo de Deus contra Sodoma e Gomorra. Tá? Nosso textuário diz o seguinte, disse mais, ora, não se ire o Senhor. Abraão está falando com o Senhor. Nessa visita que a gente está estudando, Deus, o próprio Deus, desce para falar com Abraão, ele reconhece isso e Deus dá a notícia que Abraão teria um filho, que até ali Abraão não tinha filho. Não, vocês se combinaram de vir todos os jovens para a igreja hoje da nossa época, né? A Lana, a Carolzinha, olha, Jerusa, é do teu tempo também, não é, Jerusa? Que coisa boa. Seja bem-vinda, tá, Lana? Então, quando Deus desce para falar com Abraão, que ele reconhece, ele se prostra. Aqui já é o primeiro ponto de que era Deus que tinha descido, porque anjos não aceitam adoração. Lembra aquela passagem da Bíblia que ele queria adorar? O anjo disse, não, eu sou só um anjo, não quero adoração. Então esse anjo ele aceitou a adoração. Então, já é o primeiro ponto de que era o próprio Deus que tinha descido ali. E aí ele diz, me perdi, olhei para lá e me perdi. Bom, o Deus disse para Abraão, olha, terás um filho. Foi a primeira notícia, a Sara riu, toda aquela história lá. Depois do filho, ele dá a notícia que vai destruir Sodoma e Gomorra. Abraão lembra do sobrinho dele, o Ló, que está em Sodoma. Ele diz, olha, eu não quero ser incomodativo. Sabe? Gente que incomoda, né? Impertinente. Só assim, eu não quero te incomodar, eu não quero fazer isso. Mas, se tiver 50 justos, aí ele vai fazendo as perguntas e vai diminuindo. Senhor, só mais uma vez, não fiques bravo comigo, não. Mas se tiver 10,
Não, Ló, se tiver 10 eu não vou. Então esse versículo faz parte dessas perguntinhas de Abraão para Deus. Volta lá para mim Ó. Disse mais, ora, não se ire o Senhor. Senhor, não fique bravo comigo, Abraão está dizendo. Que ainda só mais esta vez eu quero falar. Só mais uma vezinha só, Leão. Só mais uma. Tá? Se porventura, por acaso, ali tiver 10, porque Abraão sabia que não tinha. 10 só, vamos jogar um número mais baixo. Aí Deus disse, não destruirei por amor dos 10. Essa era a conversa, esse pedacinho é um trechinho da conversa. Pode passar agora? Aí a verdade prática, a verdade para aplicar na nossa vida hoje, a injeção na veia, cirurgia. Deus é misericordioso e dá tempo para o arrependimento. Mas quando o homem não quer, o seu juízo é sem misericórdia. Por isso que a gente falou ali das sentenças do juiz. Então, ele dá tempo, Deus é misericordioso. Ele mandou a gente perdoar 70 vezes 7, imagina. Quando Deus chega a sentenciar um negócio desse, é porque passou de todos os limites imagináveis e não tem mais ponto de equilíbrio, não tem mais volta, sabe? Tá? A apresentação da lição, já falei para vocês, mostrar essa visita, né? Mostrar que Deus enviou os seus anjos para visitarem a tenda de Abraão, tá? Depois, explicar que Deus anunciou a Abraão o que iria acontecer com Sodoma e Gomorra. E número 3, refletir a respeito do juízo de Deus contra Sodoma e Gomorra. Pode passar? O primeiro ponto, os anjos visitam Abraão. Vamos identificar o próprio Deus descendo para falar com Abraão e a gente vai refletir sobre isso. Quem vai ler para nós? Pode ler? Sem perca de tempo, gente. Vamos acelerar, vai lá. Abraão recebe a visita dos anjos do Senhor. O capítulo 18 de Gênesis tem início com a visitação do Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre. Um momento glorioso que antecedeu o anúncio de algo impactante que Deus iria fazer e não era na vida de Abraão, a destruição de Sodoma e Gomorra. O texto bíblico diz que quando tinha aquecido o dia, tal fato indica que a visitação deu-se por volta de meio-dia, quando o calor é mais forte. No Antigo Oriente, esse era o momento em que as pessoas costumavam comer e descansar. Era um horário em que se evitava viajar ou sair de casa devido ao calor e à radiação solar. Mas o Senhor não está sujeito ao nosso tempo. Neste horário improvável, Abraão avistou 3 homens vindo em sua direção. Ao vê-los, ele correu ao encontro deles e prostrou-se em terra. Esse ato pode parecer estranho a nós, mas era um gesto comum no Antigo Oriente, um gesto de hospitalidade. O patriarca foi hospitaleiro, oferecendo proteção e provisão para os visitantes. Então os anjos visitam Abraão. Esse ato que aconteceu nessa visita do Abraão se chama teofania. O que é teofania? É quando o próprio Deus se manifesta em forma de anjo ou em forma de pessoa, se manifesta pessoalmente na terra. Na teologia se chama teofania. Várias vezes isso aconteceu na Bíblia. Então Deus ele sai do Espírito e desce de forma física para falar com Abraão, tá? Outra coisa importante falar, como que Abraão reconheceu que era Deus indo ao encontro da casa dele? Queria trazer 2 reflexões para nós. Se Deus viesse falar com nós hoje, você reconheceria realmente que é Deus falando com você? É o primeiro ponto. Porque as pessoas confundem, Adriano, muito isso. Ah, Deus falou comigo, será que foi Deus? Parece o meme do será, né? Será? Será que foi Deus? Você reconheceria Deus? É a primeira pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos. Deus, será que é o Senhor que falou comigo? Porque às vezes não é. E a segunda pergunta, se é Deus, como você receberia Ele na sua casa? Você já imaginou Deus dizer assim, ó, irmão, vou tomar um café com você hoje à tarde. Claro que Deus não toma café e Deus não vai fazer isso. Mas imagina isso, porque Ele está lá. Deus está na tua casa o tempo todo. Quando você está fazendo, se alguém quiser revista, tem com a irmã Mary ali, tá? Imagina que Deus está fazendo e decide te visitar. Sou Jurema Regazon, hoje eu vou lá fazer uma visita para vocês, faz um almoço para mim lá. Que prato você faria? Que comida? E que honra? Meu Deus, Jesus está vindo na minha casa. Gente, isso é de arrepiar, é forte.
Agora, se eu te disser que todo dia ele almoça com você, e qual é o teu comportamento no almoço? Todo dia, na hora de dormir, ele está lá com você também. Você dá boa noite para ele, você ora com ele, você fala com ele antes. Quando você acorda, lavar o rosto, ele está lá. Daí, meu filho, bom dia, já falou comigo hoje? Se a gente imaginar que isso fosse real, não traz um peso forte para nós? Deus está indo te visitar hoje, Jesus. Só, Jesus, hoje eu vou lá contigo. Hoje, depois do culto, eu vou te visitar. Você não ia receber. Irmão, acho que eu nem vinha na igreja, eu já ia ficar lá fazendo uma comida para ele e tal. Meu Deus, vai vir aqui. Anne, fazer uma comidona boa, né? Jesus, eu gosto disso, não sei se o senhor vai gostar, mas... Tem um programa que a gente escuta do pastor Israel Massacorati, e ele dá um exemplo que disse que o pastor foi visitar uma casa e sem avisar o dono da casa. Que chegando lá, o pastor chegou e quando ia chamar, disse que estava uma briga, uma confusão naquela casa, uma gritaria, uma coisa assim. Aí disse que o pastor ficou esperando dar um tempinho para poder bater na porta, porque um pouquinho ele bateu na porta. Aí disse que quando eles viram, começaram a se ajeitar, todo mundo, o pastor entrou e tinha um quadro escrito assim: esta casa pertence ao Senhor. Aí disse que o pastor falou assim: o que está escrito ali? Aí disse que eles falaram: não, essa casa pertence ao Senhor. De fato, pertence ao Senhor, pertence sim. Aí o pastor falou: mas hoje ela está alugada ao diabo. Vixe, Maria, forte, né? Eu achei tão interessante isso, porque às vezes a gente dá lugar realmente. Dá lugar e pensa que assim, o Espírito Santo está do teu lado o tempo todo. Está ali. E você, se trazer isso para a realidade, imaginando de maneira real, que Deus fosse na nossa casa hoje, o que a gente mudaria? Se eu disser que vou almoçar com você, ou se você disser que vai almoçar na minha casa, a nossa rotina já muda toda. Por quê? Porque a gente chega da escola dominical, tira a roupa, já bota uma carne para assar, sei lá, vai fazer uma comida, frita um ovo, faz coisa. Mas se eu for receber uma visita, já é diferente. Nós temos que ir mais cedo, já para ir adiantando as coisas, já bota o prato, tal. Agora imagina o próprio Deus, meu irmão. Abraão ficou doido. Quando ele percebeu que era Deus, ele se jogou nos pés, já mandou pegar uma vitela, que é o novilho mais maciozinho que tem, já mandou. Não, Deus está aqui, eu preciso tratar. O que eu vou fazer por ele, pelo amor de Deus? Ficou até engraçado, né? Pelo amor de Deus, o que eu vou fazer por Deus? Mas vocês estão entendendo o que a gente está falando, tá? Outra coisa que a gente precisa trazer para cá, manri significa riqueza. As primeiras duas coisas que eu queria chamar a atenção, e depois para a gente contextualizar a história, esse lugar, essas terras que pertenciam a Abraão, eram terras produtivas. Por que Abraão tinha carvalho plantado no lugar de cereal, que era para a sobrevivência? Porque manri significava riqueza, significava um jardim onde eles paravam para descansar. Sabe quando todo mundo almoça, depois vai deitar na rede, ou vai para uma sombra? Sabe, nós que trabalhamos com obra, a gente almoça, senta meio que no chão, estica as pernas, dá aquela descansada, ou bota o isopor num cafofo mais escuro para tirar um cochilinho de 15, 20 minutos lá, faz um travesseiro de papelão, da mochila, qualquer coisa, para dar uma descansada. Então o manri era isso, tá? Outra coisa, então era uma terra de cereais, não de carvalho. E Deus chegou bem na hora do almoço, na hora que o sol, eles falam, o sol está a pino, né? Quer dizer que está naquele ponto mais alto que o sol está a pino. Já ouviram essa frase, não? Não, o sol está a pino. O que é o sol a pino? Que está no ponto máximo do calor dele. Então Deus chegou nessa hora. Então imagina que seja entre 11 e 1 da tarde, ali no horário do meio-dia em Israel, que é no Oriente Médio, calor de 40 graus. Então chegou nesse lugar, Abraão disse, não, vamos para os carvalhais, vem cá, vamos descansar junto comigo, quero te receber num lugar fresco, num lugar arejado, onde seja, né, bem confortável, tá? E a primeira coisa, eu escrevi ali, né, como você receberia, que a gente já falou, e Abraão prostrou-se, disse, sejam bem-vindos, ele se jogou no chão, com o rosto em pó, porque ele sabia quem estava chegando ali. Ele não sabia inicialmente, depois ele já reconheceu, ele se jogou aos pés, seja bem-vindo, deixa eu servir alguma coisa para vocês, eu preciso tratar bem vocês. E aí a gente vai para o segundo ponto da hospitalidade. Pode passar ali, Rabi, que eu trouxe uma curiosidade para vocês. Dizem estudiosos que aquela árvore escura ali de trás, eu tenho um laser aqui, deixa eu mostrar para vocês ali, dizem alguns teólogos e alguns arqueólogos que aquela árvore não está pegando, mas vocês conseguem ver ali, né, gente? Uma árvore escura, um tronco escuro, segurado por uns metais, isso, é o carvalhal aonde Abraão recebeu Deus. Os historiadores dizem que é ali. Por que eles dizem que é ali? Porque ali eram os carvalhais, aonde antigamente era, segundo estudos,
E eles fizeram um teste de carbono 14 nessa árvore, que é para determinar a idade de um osso, de uma árvore, de qualquer coisa que você acha na natureza, e ele deu por volta de 3.500 a 4.000 anos de idade. E esse carvalhal, me arrepio que eu vou contar para vocês agora, esse carvalhal estava vivo até nos anos 90. Muitos pastores foram visitar Israel e quando chegaram em Israel, achavam ele ainda frutificando, ele estava vivo. E entre os anos 90 e 2000, ele morreu. E tem uma profecia que quando os carvalhais secassem, era porque o novo carvalho, o Filho de Deus iria descer. Então, olha as profecias se cumprindo. E tem uma coisa interessante. Um biólogo foi visitar Israel e viu esse carvalhal e disse, não, esse carvalhal não está totalmente morto. Ah, isso aqui é forte. E começou a tratar ele, aplicar vitaminas, adubo, e enfim, começou a tratar ele. Você acredita que do ladinho, olha lá, Ravi, passa o próximo slide, nasceu um broto de um novo carvalhal? Não é forte, gente, isso aqui? Morreu o velho para Jesus vir o novo. Não, me arrepiou o dia que eu... Porque a gente estuda a lição, primeiro Deus fala com a gente, eu fiquei doido, eu disse, meu Deus, significa o quê? O Velho Testamento está ficando, porque Jesus está vindo. Aleluia, gente! Amém? Isso é real, eu vou em Israel, vou bater uma foto para vocês lá. Você quer ir também, gente? Amém, gente? Dê com fé aí que nós vamos lá. Olha lá, que broto lindo, meu Deus, que broto lindo. Vamos para o ponto 2, agora nós vamos tratar da hospitalidade. Quem vai ler para nós? Vai lá. O patriarca vai até a tenda de Sara e pede que ela amasse o pão. Ele mesmo corre até o curral e escolhe uma vitela e ordena que seja preparada. Precisamos aprender com Abraão a arte da hospitalidade. É algo que parece estar bem esquecido nos dias atuais. Ser bem recebido é muito bom, mas receber o próximo com hospitalidade é ainda muito melhor. O patriarca oferece o melhor aos visitantes. E quando estavam ali, desfrutando do alimento e da hospitalidade, os homens perguntam a Abraão, onde está Sara? Naquele tempo, as mulheres não eram vistas quando os homens desconhecidos que não pertenciam à família estavam presentes. Mas, certamente, eles sabiam que ela estava escutando tudo à porta da tenda. Então, os visitantes falaram a Abraão, eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Essa era a promessa mais aguardada por Abraão e Sara. Então, essa segunda parte, ela fala exclusivamente da hospitalidade. Todo crente nascido de novo, ele necessita ser hospitaleiro. A hospitalidade faz parte de quem aceitou Jesus. Quando Paulo vai dizer lá na carta aos Timóteos como deve ser o pastor, ele diz tudo e no final, e ser hospitaleiro. O que é ser hospitaleiro? É receber pessoas na sua família, na sua casa. Faz parte do novo nascimento. Então, o que envolve essa hospitalidade de Abraão? Primeiro ponto, ele se envolve na recepção, ele escolhe o cordeiro. Você vai lá e escolhe o melhor cordeiro. Eu vou matar e vou sacrificar para vocês. Ele diz, vou receber vocês, fulano, faça, mulher, faça. Não, ele se envolveu na recepção. Quando você gosta de uma pessoa, quando você quer receber ela na sua casa, você se envolve. Ontem eu recebi uma pessoa na minha casa. Ela chegou e foi assar carne, a minha mulher chamou minha atenção. Tua visita, vem ela que assar carne. Mas é que a pessoa se meteu na minha frente, que eu estava no mercado, quando cheguei já estava até o fogo aceso. Então já está aí, já domina aí o negócio, tá? Então, mas é a gente que tem que receber bem. Você está servindo aquela pessoa. Você entende que você ali não é o servido, você é o servidor, você é o servo. Então Abraão se envolveu. Nós precisamos nos envolver na hospitalidade. Segundo, o prazer de receber bem. A minha esposa, se você for lá, se você for comigo, eu vou te dar um café sem pis, sem nada, numa xícara bem daquela panelona que eu compro lá da Mara. Mas se você for tomar um café na hora que ela está, é um pano, é outro pano, é um pire, é uma xícara. Por quê? Porque ela quer que você se sinta assim, respeitado lá em casa. Seja bem-vindo, você é importante aqui, tá? E para nós, não é só para visita, o nosso dia a dia é assim, é uma loucura. Então, o prazer de receber bem. Outra coisa que envolve a hospitalidade,
o sacrifício de receber bem. Por quê? Porque vai dar sujeira, vai sujar a casa, vai dar louça, depois tem a churrasqueira para limpar se foi carne, tem o peixe para limpar, irmão, dá um sacrifício. Então, receber bem precisa que você se envolva. Segundo ponto, você precisa ter o prazer, então, você se envolver, o prazer de receber bem e o sacrifício para receber bem a pessoa. Porque não acontece uma mágica, pum, você precisa toda uma preparação para receber a pessoa. Depois, o prazer de ser bem recebido. Você não se sente bem quando você vai na casa de alguém e a pessoa te recebe bem? Lá na casa da minha mãe, filho de pastor a vida inteira, uma época ia tanta gente que a garrafa de café ela ficava na mesa, porque entra, toma um cafezinho. E se você fosse e não tomasse um cafezinho, o pai e a mãe ficavam chateados. Por quê? Porque eles queriam que você tomasse um cafezinho. E nós era muito pobres, assim, pobre de quase não ter comida. E sempre tinha um amendoinzinho torrado, um pão com margarina, uma broa, uma bolacha. Você que recebe alguém em casa, nunca despeça sem oferecer no mínimo um copo de água, uma xícara de café e uma bolacha salgada. Irmão, não tenho nada, dá o que você tem. Vocês estão ouvindo, né? Quando eu for lá, não, melhora um pouquinho, né? Não, é brincadeira, as pessoas às vezes não têm condições, mas você vai oferecer o seu melhor. Lembra do profeta Eliseu, quando foi na casa da viúva? O que ela deu? Tudo. Aí entra a última frase que tem ali, ó. Tratar bem as pessoas. Ouviram? Então, quando você trata bem um visitante, gera generosidade na visita e em nós. Nossa, eu fui tão recebido que eu estou constrangido. Eu preciso ser recíproco com o meu irmão, eu preciso devolver alguma coisa para ele. Você imaginou isso que eu estou falando, não? Rapaz, eu me senti tão bem, vou chamar ele lá em casa agora de novo. E as irmãs já deram um curso aqui na igreja, né? E a Ecla? Deram, né? Sim, nos ensina, dentro do curso tem um tema que aborda isso. Maravilhoso, né? Quem não fez, eu sugiro fazer o curso, tá? Muito bom. Nem o pastor não conta. Tá? Então você recebe tão bem a pessoa que a pessoa se sente em dívida com você e você não fez nada, só recebeu bem ela na sua casa. Amém, gente? Essa parte que a gente aprendeu com Abraão. Vamos para o ponto 3 então, vai lá. O riso de Sara. Sara riu, né? Ela achou engraçada a situação. Quem vai ler para nós? Bora, gente, bora. Ao ouvir que teria um filho, Sara riu. Ela não riu de Deus, mas certamente da sua condição física. Mas o Senhor lembra a Sara que não há nada demasiadamente difícil para ele. Deus conhece o nosso coração e ele viu fé no coração de Sara, apesar de sua risada. O Eterno nos conhece bem, conhece a nossa fragilidade e as nossas quedas. No entanto, ele não desiste de nós, apesar da nossa incredulidade, do nosso riso e de nossa dor. Depois de entregar a mensagem divina a Abraão e Sara, o Senhor fala a respeito da destruição de Sodoma. Então, nessa visita, Abraão está servindo e no Oriente Médio, até hoje, as mulheres não comem junto com os homens. Então, por exemplo, se a gente vai fazer uma visita, as mulheres sentam numa sala só de mulheres e os homens sentam numa sala só de homens. Eles comem no chão, não comem em mesa. No Oriente Médio mais radical, assim, Dubai, esse Oriente Médio mais rico, ele já é diferente. Então senta todo mundo no chão, Iraque, Irã, a Palestina, senta-se no chão, nos tapetes, eles usam muitos tapetes, tanto que o tapete mais famoso do mundo é o tapete oriental, chamado tapete persa. Por quê? Porque eles fazem grosso, fofo, porque as pessoas sentam no chão. E por isso que existia o hábito de lavar o pé da visita. Quando a visita ia na sua casa, ela tinha ido caminhado a pé, como imagina, você ir daqui na meia praia visitar uma pessoa, ou daqui a Camboriú, você chegava lá extremamente com o pé empoeirado. Então existia já um tanque de água fora, inclusive na experiência da mesa tem o lava-pés, não tem? Por quê? Porque você está recebendo alguém na tua casa, essa pessoa vai sentar. E eles não sentam em posição de índiozinho, sabe? Eles sentam meio de lado. Então, o pé da pessoa fica encostando, às vezes, no pé da visita. O pé da visita fica encostando, né? Se faz aquele círculo. Então, quando você chegava lá, e o dono da casa, se ele gostava, ele lavava os teus pés. Por isso, Jesus disse, eu sou obrigado a lavar o pé de vocês, porque do jeito que vocês estão sujos, você não pode sentar aqui comigo na minha mesa. Já dá outra pregação, já é outra história, né?
Então, quando a pessoa estava entrando, se lavava o pé para que ela ficasse com o pé limpo, se enxugava e andava-se descalço para que todo mundo sentasse ali ao redor, no chão, ao redor daquela mesinha pequenininha, uma mesinha de centro pequenininha, tá? Então, quando a Sara serviu ali e ela ficou na outra sala, ela estava ouvindo a conversa dos homens. Pô, quem é que está na minha casa aí? Normal, não tem nada de errado com isso, tá? Parece que é uma fofoca, assim, a Sara estava ouvindo atrás da porta. Não, ela estava no outro ambiente e acabou ouvindo, né? Interessada, ver o que está acontecendo. E aí Deus fala para Abraão, olha, terás um filho, Abraão, vou dar um filho para Sara. Só que Sara tinha 90 anos. Sara disse, o riso dela não foi de deboche, foi de incredulidade. Oh, Devido à idade. não fez até agora, vai fazer agora? Quer me enganar? Como? Eu já sou uma mulher de 90 anos, tá doido? Eu ia separar aqui uma foto de uma grávida de 60, mas estava muito esquisito, ia tirar o nosso foco daqui. Mas é engraçado. Imaginem, gente, uma mulher de 90 anos grávida. Eu ia trazer uma de 64 que estava na internet, mas... É impossível que Deus faz, não importa. Tá? A situação. Então, como se fosse uma brincadeira. Tem incredulidade, ele abençoa. Exatamente. Então, como se fosse uma brincadeira, Sara riu disso. Por quê? Porque para ela, não é que parecia ser uma piada, mas era uma coisa meio que, agora nessa idade, já até resolvi esse problema com o Ismael, já está resolvido esse problema, entendeu? Então, porque até nesse ponto ainda o Ismael estava com Abraão, né? Agar e Ismael. Então, olha só ali o que eu escrevi, o que parece ser piada para nós, para Deus é só uma frase. O que é impossível para Deus? Há alguma coisa impossível para Deus? Oh, Deus, será que pode? O que é impossível para Deus? Nada. Outra coisa que eu escrevi ali, o nosso ponto fraco, a nossa idade, a nossa pobreza, a nossa incredulidade, as nossas tragédias, os nossos traumas, os nossos problemas psicológicos, nossos problemas físicos, para Deus, é nada. É uma ferramenta que Ele vai usar para te abençoar. Por isso que eu sempre falo, o irmão que foi provado muito financeiramente, assim, espremido, Deus vai abençoar financeiramente para ele provar que Ele é Deus na vida daquele irmão. Irmão que foi provado muito na área do casamento. Cara, nada dá certo. Daqui a pouco esse irmão vai ser um conselheiro de casamentos. Entende o que eu estou falando? Não. Então, toda área que você é muito provado, é a área que Deus vai te levantar para abençoar outras pessoas. Porque o teu ponto fraco para Deus é a ferramenta que Ele precisa para usar. Paulo tinha um ponto fraco e ele disse, Deus, tira de mim esse ponto fraco. É aí, Paulo, que tu vai estar comigo, por causa desse ponto fraco. Está entendendo o que a gente está falando, gente? Amém? Então não existe ponto fraco para você que para Deus é... O que esse cara está preocupado com isso? Isso para mim não é nada, eu ressuscito um morto. É que alguém conhece alguém que ressuscita morto? Ninguém conhece. Então para alguém que pode trazer um morto à vida, quem vai em velório? A gente vai pouco em velório, mas eu tive recentemente em 2. Irmão, você vê uma pessoa lá voltar à vida, aquilo é impossível. Para Deus que faz isso, o teu problema é nada, nada. É brincadeira de criança, é nada. Tá? Então, Isaac, o nome Isaac significa riso. Por quê? Alegria, porque Sara riu. Tu vai botar o nome dele, Sara, de Isaac, porque tu riu. Então ele vai ser motivo de riso, motivo de alegria. Tá? Todos vão rir de mim e comigo. Imagina a Sara, 90 aninhos desfilando com aquele barrigão. Imagina uma mulher contar de 9 meses, né? A barriga explodindo, não dá nem para... caminha assim, né? 9 meses. Agora de 9 meses de 90 anos. Você já imaginaram um negócio desse? Todo mundo ria, uma veia grávida. É uma sem vergonha mesmo, né? O pessoal fala isso. Não tem vergonha na cara, uma idade dessa ficar grávida? Então vocês vão rir de mim. E Deus disse, bota o nome de Isaac, porque eles vão rir contigo depois. Amém, gente? Isso é sobre nós. A história é lá, mas é sobre nós hoje, tá? Então, uma gravidinha, né, de 90 aninhos, todo mundo ia rir. Não vamos rir, não vamos julgar a Sara, porque a gente também ia achar engraçado. E eu não ia, tá bom? Vamos ali, tem um vídeo ali, passa para nós rapidinho, dá mais um clique aí. Pode esperar que ele está indo já. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Mamre. Abraão estava sentado na entrada da sua tenda, porque era a hora mais quente do dia. Abraão levantou os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância dele. Quando os viu,
correu desde a entrada da sua tenda até onde eles estavam. Chegando diante deles, se inclinou e disse: Senhor, se mereço o seu favor, peço que fique um pouco com este seu servo. Mandarei buscar um pouco de água para lavarem os pés, e depois poderão descansar debaixo da sombra desta árvore. Irei também trazer um pouco de pão para poderem recuperar as forças antes de partirem. Deixem que eu, o seu servo, faça isso, já que me visitaram. Então eles disseram: Está bem, faça como disse. Pode passar ali. Amém, gente? Vamos para o ponto 3, então? Até aqui tudo bem sobre a visita de Deus? Estamos juntos? Joia. Vamos para o ponto 2, então. Vai lá. Deus anuncia os seus planos a Abraão. Então, Abraão recebeu essa visita de Deus. Agora, Deus vai falar o que ele veio para fazer. Vai lá, quem vai ler para nós? O anúncio da destruição. Vamos, gente. Já aprendemos que a terra entre Betel e Ai não comportava mais pastores de Abraão e Ló. O tio e o sobrinho decidiram se separar depois de uma desavença entre os seus pastores. O patriarca dá a Ló, o seu sobrinho, a honra de escolher primeiro. E este viu somente a beleza da terra fértil e decidiu estabelecer-se nos redores de Sodoma. O que Ló não sabia era que os habitantes de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então, o anúncio da destruição, ela tem uma característica importante. A boa notícia que Abraão teria um filho veio acompanhada de uma má notícia que o Senhor ia destruir Sodoma e Gomorra. Então, muitas vezes, na mesma palavra do Senhor, tem duas sentenças, uma boa e uma ruim. A gente veio falando disso, lembra disso? Não? Então, Deus, ele sempre vai fazer algo por nós. Deus nunca vai tirar algo da nossa vida que ele não vai dar um melhor. Está entendendo o que eu estou falando, não? Se Deus está tirando algo da sua vida e está lhe custando caro, é porque ele vai lhe entregar algo que tenha maior valor do que o que você tem hoje. Então Deus estava destruindo Sodoma e Gomorra, mas Deus estava entregando Isaac para Abraão. Entende o que eu estou falando, não? Então tem coisas na sua vida que vão precisar morrer, mesmo que você não queira. Você acha que Abraão queria que Deus destruísse? Ele ficou implorando para Deus 5 vezes. Se tiver 50, se tiver 40, se tiver... mas só 10. Abraão não queria perder. Por quê? Porque Abraão sabia que Ló ia morrer. Mas Deus disse: olha Ló, olha Abraão, eu estou te entregando agora um filho. Então toda vez que algo sair da tua vida que você não queira perder, Deus vai te entregar algo mais importante do que aquilo que está saindo. Amém, gente? Tá? Boas e más notícias na mesma visita. Deus se importou com o sentimento de Abraão por Ló. Na verdade, Deus não queria destruir, Deus só queria que alguém se importasse com aquilo ali. Porque se Deus não tivesse pena ou amor por aquelas pessoas, Deus não tinha avisado que ia destruir. Ele só destruía. Mas ele avisou, ele disse: eu vou avisar para ver se alguém se importa com essas pessoas que estão lá. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não. Então, Deus se preocupa com os nossos sentimentos. Deus se preocupou com o sentimento de Abraão. Tanto que Deus veio primeiro avisar. Não tem quando você... Se tiver alguém no sol, Carol, o Leão, se a Angélica quiser mudar ali, pode mudar, porque o sol pegou aí, né? Deus se preocupou com o sentimento dele. Imagina que Deus poderia ter feito sem avisar, Deus só poderia ter destruído, mas ele veio avisar. É como quando você vai corrigir um filho. Você avisa, não faça, não bota a mão aí, não mexe nisso. Rapaz, vai quebrar o computador do pai, vai quebrar a louça da mãe, eu estou te avisando. Depois de vários avisos, você faz o quê? Vai para a sentença, irmão. Vai para a sentença. Só que antes da sentença, você passou por diversos estágios, às vezes mais do que o necessário, por amor ao filho. Entende o que eu estou falando ou não? Então Deus disse: eu já avisei, eu já fiz de tudo, agora chegou a hora da sentença. Abraão, esse é o último estágio, estou te avisando o que eu vou fazer. Eu não vim pedir permissão, eu não vim nada, eu só estou te comunicando o que vai acontecer. Mas Deus, aí Deus gostou da atitude de Abraão. Ó, Deus, se tiver 50 lá, não, 50 eu já não destruo. 40 também não, 30,
não quero ser incomodativo, me perdoa só mais uma vez, mas se tiver 10? Não, se tiver 10 eu também já não destruo. Agora imagine que Deus ia poupar toda uma cidade por causa de 10 pessoas. O amor de Deus é grande ou não é, gente? Porque ele ia matar Nínive toda. Você acha que Deus destruiria Sodoma e Gomorra se ele não destruiu Nínive? É porque para Sodoma e Gomorra não tinha mais ponto de equilíbrio, não tinha mais volta. Para Nínive ele sabia que tinha, ele disse, posso mandar um mensageiro lá? Toda Nínive aceitou Jesus com a mensagem de Jonas, toda. Mas Sodoma e Gomorra Deus não mandou ninguém. Por quê? Porque não tinha mais o que fazer. Você entende que tem de um ponto para frente, fica na mão de Deus e não tem mais o que a gente fazer? Tá? Então Deus disse, Abraão, vou destruir, o que você quer fazer? Então Deus, se tiver alguém lá. Então Deus estava procurando alguém que se importasse. Às vezes Deus não quer destruir, Deus só quer alguém que se levante em causa deles. Abraão questionou Deus, Moisés, não Deus, se tu destruir eles, eu não... não, então não vou destruir, por quê? Porque eu gostei da tua atitude. Deus só está procurando alguém que se importe. Você não precisa resolver o problema, você não precisa ser a solução, você não precisa dar o dinheiro, você não precisa ser... Você só quer alguém que se importe com aquilo que está acontecendo. Você entendeu? Lembra de Josué? De Neemias? Chegou a visita lá para Neemias. E daí, como é que está a nossa cidade lá? Como é que está Jerusalém? Rapaz, está tudo destruído, está tudo arrebentado. Aquilo machucou o coração dele. Deus só queria alguém que se importasse. Você está se preocupando com aquelas coisas que você julga, né? Meu Deus, essa geração. Mas o que você está fazendo pela geração que está dentro da tua casa? Meu Deus, essas crianças. Mas você se disponibiliza para dar uma aulinha para as crianças aqui? Meu Deus, esse professor Elienay aí na frente, isso é um... Mas você está estudando para ser o próximo professor? Porque eu não vou ficar para sempre, daqui a um pouco eu vou sair. Você está se dedicando para ser o próximo? Meu Deus, essa dirigente de discipulação, que coisa terrível, né? Você está se colocando na brecha para ser a próxima dirigente? Para ser o próximo pastor? Foi a pregação do Caio de quinta. O que você está fazendo por isso? Você tem se importado com isso? Meu Deus, essa minha família só... Eita, não vejo a hora de sair dessa casa. Mas será que não é você o agente de transformação da tua família? Meu Deus, vivendo nessa miséria aqui. Mas será que não é você que Deus está procurando para derramar a bênção financeira, para transbordar na vida dos outros? Você já imaginou isso ou não? Que Deus pode estar fazendo isso com você? Então Deus está procurando alguém que se importe. Ele está dando um aviso, ó, vou voltar, está chegando o tempo. Tá? Se você, o que está fazendo? Tá? E por último, já falei, né? Deus queria alguém que se importasse. Amém, gente? Vamos para o ponto 2, então? Vai lá, quem vai ler para nós? Sim. Olhando essa história de Nínive com a história de Sodoma e Gomorra, trazendo para nós nos dias de hoje, é como se Deus quisesse pegar aquele que se desviou, aquele que não quer o Evangelho, um se arrepende e o outro não quer. Mesmo que você vá lá, é como eu e a Nilce, a gente tenta de todas as formas fazer com que a pessoa, ou você, né, vai na casa de alguém tentando fazer a pessoa vir para a igreja, se reconciliar novamente, aceitar Cristo como Salvador. Tem pessoas que não querem, quer dizer, Deus não pode fazer mais nada por ele. Nínive foi diferente, Deus enviou lá em Nínive, o povo se arrependeu. Da mesma forma, aconteceu lá em Sodoma. Adiantava Deus mandar avisar? Não tinha mais solução. O povo não queria nem mesmo o futuro genro do Ló. Nem mesmo o futuro genro. Então tem pessoas que não adianta, Deus deixou assim. É como Hebreus. Pode perder a salvação? É lógico que pode. Vai perder. Porque a pessoa não quer. É o que tu colocou ali. Quer dizer, vai do interesse. Por que você está aqui? Ele te escolheu. Você aceitou. Segue até o fim. Entendeu? Hoje em dia, que nós temos que fazer o quê? Ouvir e aceitar. Como diz aqui a lição, juízo e a verdade prática. Deus é misericordioso e dá tempo para o arrependimento. Mas quanto ao homem que não quer, seu juízo é sem misericórdia. Arrebatou a igreja, você não foi? Acabou-se. Jesus me ajuda, não tem nada que ajudar. Quando eu queria, tu não quisesse, como é que agora tu quer? Querido, hoje Deus está avisando. Essa passagem aqui de Abraão é a mesma para nós nos dias de hoje. É um desprezo. Você não aceitar o amor de Deus é um desprezo ao sacrifício dele. É uma ingratidão. É você querer ajudar alguém da família a tirar das drogas e ele não quer.
Qualquer situação. É até mais. Mas a gente vai falar disso bem no último ponto, é bem exatamente esse assunto. Alguém vai ler para nós aqui, o pecado leva à destruição? Quem vai ler para nós? O texto de Gênesis 18 mostra que o Senhor revelou a Abraão seu plano de destruir Sodoma e Gomorra. O salmista ensina que Deus revela seus planos para os fiéis. O problema é que muitas vezes não estamos dispostos a ouvir o Senhor. Aí está. O pecado de Sodoma e Gomorra era imenso. O Senhor não podia mais suportar a iniquidade daquele lugar. Deus é santo e não tolera a iniquidade, embora tenha misericórdia do pecador. Então o Eterno toma a seguinte decisão: descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então, o pecado leva à destruição. Sempre que eu vou num velório de alguém que morreu repentinamente, a primeira pergunta que eu faço é: Deus avisou? Sempre. Quem vai comigo no velório sempre sabe. Se alguém que é crente, de família crente, obviamente, morreu de acidente, por exemplo, um primo meu, trabalhou o dia inteiro, na hora de ir embora, bateu uma moto, ficou no chão ali, no outro dia já foi o Isaías, para quem conhece. A pergunta é: Deus avisou? Não, Deus não avisou. Porque Deus sempre avisa. Então, assim, outro dia eu fui no velório Deus avisou. Houve uma profecia, né? Alguém levantou em palavra, Deus mostrou para alguém, eu senti que Deus vai recolher alguém da igreja. Eu já vi muito disso, né? Então, assim, do Isaías. Deus sempre avisou. Então, sempre quando eu vejo alguma coisa dessa, eu sempre pergunto: Deus avisou que ia levar? Não, porque Ele sempre avisa os planos dele, sabe? Inclusive, eu escrevi ali, a maior experiência que eu já tive, não a maior, mas uma das maiores experiências que eu tive na vida. Eu estava nos Estados Unidos, na casa do pastor Uriel de Jesus, e nós fizemos uma oração. Lá toda noite tinha oração. Eles fazem consagração de 4 meses, 60 dias para eles, assim, é nada. Eles oram muito, 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 muito. E nós estávamos lá e a gente tinha ficado uma semana na casa do pastor Uriel. E eles se recolhem, então tinha uma casa enorme na época, e as pessoas se recolhiam nos quartos e passavam meses no quarto. Alguém levava um prato de comida e ela ficava sem celular, sem nada, só em consagração, cantando. À noite descia para um momento de louvor e tal. É uma coisa maravilhosa. Se você sabe quem eu estou falando, tem diversos testemunhos assim, sobre diversos testemunhos da casa dele, que quando ele subia para o quarto orar, ninguém conseguia passar do corredor e tal, mas é uma coisa que não é o caso agora. Mas eu estava lá na casa dele, nós fizemos uma oração de partida. Toda noite tinha oração, de virar a noite inteira, de orar até 2, 3 madrugadas. As pessoas dormiam ali no chão, tinha uma sala de oração. E uma irmã começou a falar em línguas estranhas, e ele falou assim, olha, Deus falou para mim que hoje à noite vai passar o anjo do juízo no Brasil. Eu estava lá. Elianaine Erivaldo Nunes, estava nessa reunião. E ele pegou, a irmã falou, sabe aquela roda de oração, quando finaliza assim, a irmã falou em línguas, falou, e ele disse, Deus falou para mim que esta noite o anjo do juízo passará no Brasil. Anotem amanhã que vocês vão ficar sabendo. Façam uma boa viagem, Deus abençoe. Estou arrepiado com isso aqui. Estou arrepiado. E nós oramos, embarcamos no carro e fomos para Nova York. Nós estávamos saindo de Boston para Nova York. Nessa nossa ida de Boston para Nova York, nós batemos o carro. A gente bateu o carro, neve. Para quem vai nos Estados Unidos sabe que eu estou falando, muita neve. A gente bateu o carro, resolveu aquilo ali. Só que isso atrasou a nossa viagem para chegar em Nova York em horas, 5, 6 horas. Bateu o carro, tivemos que vir guincho, pegar outro carro. Isso, sabe esse transtorno que dá? Só que nós continuamos a viagem. Quando nós chegamos em Nova York, em Manhattan, a gente desceu e foi dar entrada no hotel. Quando a gente estacionou o carro e a gente desceu e a gente foi entrando no hotel, as pessoas estavam paradas olhando para a TV. Cena de filme. Todo mundo parado assim olhando. A gente entrava no hall dos hotéis, as pessoas do hotel assim, as pessoas olhando nas lojas. Meu Deus, o que aconteceu? Vamos ver a notícia. O fuso horário de lá era 4 horas na frente do que no Brasil. E quando a gente parou, a gente olhou na TV, estava assim, incêndio na Boate Kiss. Estou arrepiado para contar isso. Eu vi isso. Ele falou, essa noite o anjo do Senhor, essa noite o anjo do juízo vai passar no Brasil.
Não deu 5 horas depois que ele tinha falado, tinha pego fogo na Boate Kiss, matando mais 200 pessoas lá no Rio Grande do Sul. Deus avisa ou não avisa? Deus avisa. E aí, isso vai trazer um monte de questionamento, principalmente que vai para a internet, imagina. Mas Deus faz isso? Mas Deus pode matar? Mas que Deus é esse? Mas não entende, né? Ele é o Deus, ele dá vida, ele tira, ele manda, ele desmanda, ele faz e pronto. E não tem, vai questionar Deus, quem tu é para... Teu cérebro pesa 3 quilos. O que é o teu cérebro contra Deus? Nada. Deus passou o juízo. Então, Deus avisa. Até eu escrevi lá. Não é de arrepiar, não, irmãos? Eu estava lá. Porque quando alguém conta, é uma coisa. Agora, quando você está, é totalmente diferente. Tá? Olha lá. Você quer ouvir a voz de Deus? Se sim, se você ouvir, você vai obedecer? Porque todo mundo quer ouvir, Deus fala comigo, como que eu ouço? Às vezes eu abro caixinha de pergunta no Instagram, como é que ouve a voz de Deus? Tá, é tranquilo para a gente aprender isso, mas se ele te falar contigo, você vai querer seguir o que ele mandou? Que ele pede coisa terrível, pede filho, pede dinheiro, pede tudo que você quiser, tudo que ele precisar de você, pede a tua vida, aliás. Tá? Então, se Deus falar contigo, você quer ouvir, e se você ouvir, você vai obedecer? Há quem diga que hoje nós pecamos muito mais do que Sodoma e Gomorra. Eu já vi até um testemunho, um pregador famoso, dizer uma frase que dizia assim, ó, Deus deveria pedir perdão a Sodoma e Gomorra, porque hoje nós temos mais pecado do que eles e hoje Deus não está fazendo o mesmo juízo. Só que hoje nós estamos no tempo da graça, não no tempo da lei. Deus deu o aviso e Ele não está mais ali trazendo justiça o tempo todo. Ele está assim, ó, agora é com vocês. A hora vai chegar, vocês sabem se vocês vão querer pagar para ver ou vão querer me obedecer antes. Simples, sabe? É como quando Deus te dá uma ordem, ó, faça assim, aí você não quer fazer, aí Deus não tem mais aquele compromisso contigo, porque a obediência gera proteção. Quando você fala assim para o teu filho, filho, vai na venda e compra tal coisa. O filho vai, chega, ó, mãe, não deu certo, o que o pai pediu, o que a mãe pediu não deu certo. A culpa é da criança? Não, porque ele está debaixo de uma obediência. Se deu errado, a culpa não é dele. A culpa é de quem mandou. Assim é quando a gente está sob a obediência de Deus. Se Deus te mandou fazer e der errado, mãos limpas. Você está sob a proteção dele. Agora, quando ele manda e você não faz, não é que ele vai fazer justiça com você. Ah, Deus matou, Deus fez juízo. Não, você se colocou em um lugar de perigo. Entende o que eu estou falando? Não. Estou por conta própria. Então imagina que a palavra salvação vem de quem está morrendo. O que o SAMU faz? O que o bombeiro faz? Salva. Salva quem? Pessoas que já estão em perigo. Não é para salvar alguém que está preventivamente. Salva alguém que está iminente de morte. Então a palavra salvação vem de que essas pessoas já estão morrendo e estão sendo salvas e precisam ser salvas. Então imagina que está todo mundo no mar, numa tempestade, todo mundo com colete. Sabe, lembra aquele filme Titanic? Já é velho, né? Para quem é velho como eu, assistiu, né? Meu Deus, está congelando, alguém precisa vir salvar. Aí está passando um barco e ele joga um salva-vida. Angélica, sobe. Adriano, sobe. Sobe, irmão, sobe, pastor. Ah, não quero esse barco aí. Ah, então eu vou te matar. Não, ele não precisa te matar. Você vai morrer. Você está entendendo o que eu estou falando? Não. Tem até um hino que fala, né, a arca da salvação, o barco da salvação, a porta da salvação. Hoje ainda aberta está. Lembra disso ou não? Então, está todo mundo no marco. Está todo mundo morrendo no mar. E tem o barco da salvação passando e Jesus jogando colete salva-vida. Quer entrar, Orlana? Quer entrar, Leôncio? Quer entrar? Você quer entrar? A opção, a escolha é tua. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Pelo amor de Deus, a escolha é nossa. Deus não vai te obrigar, sobe, segura agora nesse salva-vida agora e sobe no barco. Não, está passando, eu quero. Graças a Deus pela oportunidade que Ele deu de você embarcar, porque você está aqui hoje, você já está nesse barco. Amém, gente? Então, os pecados daquela época, vê se não é os mesmos pecados de hoje. Porque tem gente que diz, hoje está mais difícil de criar filho. Hoje, irmão, é a mesma coisa, é a mesma. Droga sempre existiu, prostituição sempre existiu, adultério sempre existiu, assassinato sempre existiu, traição sempre existiu, tudo que existia lá, existe hoje igual. Olha lá os pecados que eu anotei, Orgulho, hoje tem gente orgulhosa, não? Orgulho. Existe rico humilde, existe pobre orgulhoso.
E o pobre orgulhoso é pior do que o rico orgulhoso. Porque o rico orgulhoso, pelo menos ele tem as condições de ter o orgulho dele. E o pobre, que não tem e se acha mais rico que o rico. Orgulho, tem ou não tem? Injustiça social, meu Deus, isso não precisa nem falar. Crianças morrendo de fome e países jogando comida fora para que o preço daquela comida aumente. Mas por que Deus deixa as criancinhas do Quênia morrer de fome? Irmão, a terra produz 5 vezes mais alimentos do que a humanidade consegue consumir. O problema não está com Deus, que deu terra improdutiva. Está com o homem, com os políticos, que não fazem o trabalho correto deles que têm que fazer. Sabia? Que quando se produz pão demais, eles jogam fora. Quando se produz tomate, isso em Santa Catarina, se joga fora. Se bota em caçambas e se joga em vala. Por quê? Porque está tão barato que eles querem que o preço sobe. Não, dá um YouTube, se você não acredita no que eu estou falando aí, que você vai ver, porque parece mentira o que eu estou falando. Então a culpa é de Deus das criancinhas estarem morrendo. Da onde? Da onde? As riquezas da África, o país que mais tem ouro, diamante, pedras preciosas. Mas não, eles querem escravizar as pessoas para cavarem lá para os buracos. Eles negam a água, não botam encanamento para levar água boa para eles. Por quê? Enchendo seus bolsos. Injustiça social. Tem hoje ou não tem? Tem. O que tinha lá? Opressão. Tem opressão hoje? Meu Deus, fale o que você quiser na internet aí, vê se não chega uma carta para você lá. Abra a boca e denuncie alguma coisa para ver se não se volta contra você aquela denúncia. Denuncie um juiz, denuncie um policial corrupto para ver se o comando, às vezes, não estou julgando todo mundo, mas para ver se não se volta contra você. Opressão, a gente se sente oprimido. Prega a palavra, sai na praça, vê se não vão te agredir, cuspir, rir. Isso num país livre. Vá ser cristão na China, vá ser cristão na Rússia, para ver como é que é. Tem que se reunir escondido. Tem opressão? Tem. O que tinha lá? Imoralidade. Imoralidade nem se fala hoje, né? Liga uma música e senta, é só isso aí. Eu e a Rafa estava viajando de férias, fora do Brasil, era essa música brasileira que estava tocando. Na hora eu reconheci a música. Uma música brasileira. Quando a gente prestou atenção, que vergonha. Podia ser uma música popular, uma música bonita. Não, é uma música dessas aí, bombando, tá? Falta de hospitalidade. Isso aí nem precisa nem falar, né? As pessoas não gostam de receber mais ninguém. Hoje, quanto menos contato se tiver com outros seres humanos, é melhor. Eu fiz uma viagem recentemente, eu não gosto de falar de mim, mas se você for viajar agora, você vai alugar uma casa, um apartamento, um hotel, você não precisa falar com ninguém, é um aplicativo que vai fazer isso por você. Aí você vai precisar alugar um carro, você não precisa ligar, falar com ninguém, um aplicativo vai fazer isso por você. Aí você precisa de avisar o seu cartão, você não precisa ir no banco avisar, você entra no seu aplicativo e anuncia que você vai viajar. Aí quando você chega lá, você precisa da passagem aérea, você não precisa ir no aeroporto ou numa agência de viagem, você entra lá, você vai conseguir comprar passagem aérea. Você sai daqui do Brasil, você vai para a China e você não precisa nem fazer um check-in para falar com alguém. Você chega lá, bota o teu QR Code, você passa para dentro do aeroporto, você despacha a sua mala sozinho, quando você chega lá, você não precisa ver o piloto, você não precisa ver ninguém. Quanto mais tiver você dentro do seu mundo, melhor. O inimigo ele tem formado um universo onde você eliminou o contato com outros seres humanos, você não precisa mais de relacionamento. É ou não é, gente? É ou não é? Enquanto que Deus pede para a gente viver em comunidade, viver em comunhão. Receba o teu irmão, chega mais cedo na igreja, converse com ele, passe mais tempo, seus filhos precisam se conhecer para se namorar. Não, a gente hoje não tem tempo. Não, hoje acabou. Entende o que a gente está falando? Não, tá? Então, falta de hospitalidade. E aí o último que eu já falei, Deus investiga antes de julgar. Quando Deus chega, ele diz assim, eu vim ver, foi o versículo que o Adriano leu na última ali, alguém leu, não me lembro agora, que ele fala assim, eu vim ver se com efeito, o que é com efeito? Se de fato o que chegou aos meus ouvidos é verdade. Então Deus, antes de dar a sentença, Deus foi lá ver, não, eu quero lá ver isso aí. Então o que ele fala? Alguém acha o versículo do texto ali, só para ler para mim? Eu vim ver se com efeito isso aqui é verdade. Eu vim ver se isso aqui o que... 18, lê aí para nós. Disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim. E se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens, os rochos dali, e foram para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Duas coisas. Deus foi injusto?
Não, ele veio ver com os... É lógico, irmãos, que Deus não precisava descer na terra. Vocês precisam entender espiritualmente isso falando, tá? É só para a gente poder entender. Deus precisa ir lá ver na tua casa se realmente tu está pecando? Não, ele já sabe, ele está o tempo todo. Mas o que ele dizia? Ele queria dizer para Abraão e deixar para nós como ensinamento. Que eu não faço qualquer coisa de qualquer jeito lá. Primeiro eu vou ver mesmo se é de verdade o que está chegando nos meus ouvidos. Você entende o que Deus está falando? Deus é justo, Deus é justiça. Não é que Deus é justo, Ele é a justiça, é diferente. Deus tem a vida, não, Deus é a vida. Ah, Deus tem a verdade, não, Deus é a verdade, tá? Vamos para o terceiro ponto, a intercessão de Abraão. Vai lá, lê para nós. A decisão já estava tomada, mas Deus revela ao seu povo o juízo que estava por vir. Mas Deus revela ao seu servo o juízo que estava por vir. Diante do que o Senhor faria, Abraão colocou-se na posição de um intercessor. Ele suplica o favor do Senhor pelos habitantes da cidade que era justo e que seria destruída juntamente com os ímpios. Abraão roga a Deus para que ele tenha misericórdia e poupe os justos na cidade. Tal atitude revela o coração justo e bom do patriarca. Ele foi um intercessor, pediu com compaixão, misericórdia e graça de Deus em favor dos inocentes. A iniquidade das cidades de Sodoma e Gomorra era tão grande que deu origem ao termo sodomita, uma referência aos moradores da cidade de Sodoma. O Senhor enviou 2 anjos até a cidade de Sodoma e Ló encontra-os e convida-os a passar a noite em sua casa. Porém, os homens de Sodoma eram tão perversos e promíscuos que cercaram a casa e exigiram que os visitantes fossem levados para fora. Ló não consente com tal coisa e oferece as suas filhas com a intenção de proteger os visitantes. Então, os mensageiros de Deus ferem de cegueira aqueles homens ímpios de Sodoma. Ló aproveita a situação e foge com sua mulher e suas filhas. Deus aguarda a saída de Ló e sua família e destrói Sodoma e Gomorra com uma chuva de enxofre e fogo. Esta cidade torna-se símbolo de advertência divina contra a maldade. Até os dias atuais, essas cidades nunca mais foram novamente erguidas ou habitadas e o solo da região improdutivo devido à grande quantidade de enxofre. Os pecados denunciaram. Eu pesquisei quem denunciou, porque Deus fala, chegou uma denúncia de Sodoma e Gomorra contra mim. Chegou uma... Existe ainda hoje? Existe, vou mostrar para vocês agora. Eu trouxe enxofre, vocês estão de brincadeira, ontem eu toquei fogo no fogão da raiva, tadinho. Eu estou desde quinta para produzir a chuva de fogo e enxofre. Fiz, deu errado, fiz de novo, deu errado. Ela está de madrugada limpando. Acordei mais cedo, mas eu trouxe um negócio bem legal hoje para vocês aqui. Eu comecei na casa da mãe, cozinhei enxofre na casa da mãe, deu um cheiro. Vocês conhecem enxofre, irmão? Você é doido. Não, loucura. Eu trouxe para vocês verem aqui. Tadinha, ontem, uma hora que eu botei o negócio lá, pá, explodiu o negócio. Ficou tudo, eu filmei, eu mandei no grupo, quem viu no grupo lá. Tá? Então assim, ó, eu pesquisei, quem denunciou? Porque Deus fala, chegou contra Sodoma e Gomorra uma denúncia. Chegou até mim uma denúncia contra Sodoma e Gomorra. Quem que denunciou? Como que isso aconteceu? E aí eu lembrei de uma coisa. Quando você adora a Deus, vamos dizer, agora tem Gideões, né? Você chega lá, todo mundo está cantando, tentando fazer uma performance bonita. Roupa mais bonita, o cabelo mais bonito, a oportunidade, uau, né? O som está perfeito, a multidão, grava o meu Reels aqui para bombar, grava o DVD e tal, né? Nem existe mais DVD, né? Mas o meu vídeo e tal. Só que quando a pessoa pega o microfone para cantar, ela pega o microfone e começa a cantar, você acha que Deus está interessado na afinação dela? Na performance dela, na roupa que ela está, no cabelo que ela fez para
aquela noite? Deus está preocupado com isso? Deus é um júri que fica anotando a nota disso aí? Não. Quando a pessoa começa a cantar, é como se Deus abaixasse o volume. Mutasse. E a pessoa está cantando, mas o volume está zero. E como se Deus fechasse o olho. E ao invés de Deus ouvir a canção e ver a pessoa, Deus cheira a adoração. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Para Deus, a adoração chega como cheiro de incenso, como perfume suave. Sabe um perfume gostoso, quando você usa aqueles perfumão? A mãe gosta muito de perfume. Quando ela bota, ela passa assim na igreja, para quem convive com a mãe, sabe? Aquele cheirão de perfume. Quer agradar ela, dê um perfume para ela. E eu herdei disso dela, eu amo perfume também. Então, inclusive estou precisando, né? Mas para Deus, Ele não está ouvindo, gente. Deus está cheirando aquilo ali. E da mesma forma que uma adoração chega para Deus em incenso suave, o pecado chega com cheiro de podridão. Então a denúncia que chegou a Deus não foi perfume. Ui! Isso aqui é forte. Que cheiro é esse? Ai. Deixa eu ver o que está acontecendo lá. Você entendeu? Então você não precisa parar para orar. Oh Deus, uma hora de adoração. Hoje eu vou no monte. Isso tudo é maravilhoso. Eu fui em monte a vida inteira. Eu amo. Não tem mais ido que eu não amo porque eu não estou mais indo. Né? Fiquei gordo, fiquei velho, a gente vai ficando mais preguiçoso, né? Mas eu oro de madrugada, eu gosto. Mas não precisa você fazer esse sacrifício. Por quê? Porque independente se você estiver orando ou pecando, o cheiro está sendo exalado. Isso aqui você tem que entender. Não é a tua oração que vai subir o cheiro, é a tua vida. Então, se você estiver fazendo o que é correto, perfume suave. Se você estiver fazendo o que é errado, podridão e cheiro de enxofre. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Então não precisa mostrar para ninguém. Hoje eu tenho que ir na igreja porque o meu pastor vai estar. Hoje eu sou o pregador da noite, então não posso faltar. Só de você pensar dessa forma, o cheiro já não é bom. Não, eu vou porque eu tenho o meu compromisso com Deus, preciso estar com meus irmãos reunidos, talvez não tenha ninguém para servir uma água para o pregador, talvez não vai ter ninguém para fechar a igreja no final do culto, eu preciso estar lá, porque eu preciso honrar o que Deus fez por mim, perfume subindo. Então o perfume não sobe por causa do louvor e da oração, sobe porque você está exalando uma vida de fé em Deus. E a podridão também não precisa ser estar pecando, teus pensamentos já saem aquele cheiro e Deus está sentindo, você entendeu? O que denuncia a Deus o que você está fazendo, ou o que leva a Deus, então as tuas lágrimas de oração são perfumes subindo para Deus. Isso aí. Aleluia! Então, aí os pecados denunciados. Abraão clamou pelos justos. Aí eu fiz uma pergunta. Qual clamor tem vindo até nós ou qual clamor tem ido de nós a Deus? Você está entendendo? Qual é o cheiro que tem subido a Deus? Cheiro bom ou cheiro ruim? Até onde estamos dispostos a proteger a fé? Lembra o que Ló fez? Não, para proteger esses anjos eu dou a minha filha. Dá a tua filha? Era para ser o contrário, não. Me matem, mas não matem a minha filha e os homens que estão aqui. Você está entendendo o que eu estou falando? Que valor que tem o que Deus te deu de presente? Isso é poderoso. Onde é que você tem colocado o valor das coisas? Tá? Entregou as filhas. Talvez Ló estivesse mais cegos do que os que foram cegados por Deus. Porque eles quiseram assim de qualquer jeito. Olha que loucura que estava aquele ambiente. Não. E Deus disse, não, cegou eles. Talvez Ló tivesse mais cego, espiritualmente falando agora, do que aqueles que ficaram cegos. Tá? Espiritualmente, Ló poderia ter evitado tudo isso. Eu não gosto de falar mal, quem me conhece sabe de personagem bíblico, mas ele poderia ter evitado. Se ele tivesse obedecido a Abraão lá atrás, antes da divisão, antes de todos os problemas, ele poderia ter cortado esse mal pela raiz. E aí a pergunta para nós, qual é o mal que nós estamos deixando crescer que poderia ter sido cortado da nossa vida e está gerando raiz? Que lá na frente isso vai manifestar. Pecado nunca fica escondido, mentira nunca fica escondida. Você pode varrer para baixo do tapete. Melhor você chamar a sua esposa e dizer, deixa eu te falar, lembra lá, 2 anos atrás, eu fiz um negócio que eu não deveria ter feito. Aí você faz o que você quiser, mas eu estou disposto a seguir com Deus e chama o teu marido e diz, lembra lá, 2 anos atrás também? Lembra lá? Então, eu fiz um erro com você, eu menti, eu não devia ter mentido, eu te traí, eu fiz uma... Faz agora. Prepara-me, Deus, eu preciso resolver isso aqui. Prepara uma situação para mim resolver, eu não posso mais...
Salomão ensinou? O pecado escondido não deixa a pessoa prosperar. Quem esconde algo não prospera. Então você precisa estar livre de tudo isso. Chama a esposa, chama o teu pastor. Pastor, fiz um negócio, não deveria, cometi um crime. Às vezes a gente pensa só em adultério, só essas coisas. Não! Você cometeu um crime, você cometeu alguma coisa errada. Chama o pastor. Pastor, eu preciso me libertar disso. Pecado só sai pela boca. Só confessando, é a única forma do pecado sair, não tem como. Deus me perdoa, está perdoado, mas para você se libertar do pecado, só pela boca, precisa confessar, aquele que confessa e deixa, amém? Próximo ponto, o sol está errado para nós, olha só. Pessoal, nós estamos fazendo essa caminhada. Tem alguma coisa, a imagem não está boa, vai de novo para mim, clica, isso. Clica no YouTube lá para mim, faz favor. Aí abre lá pelo YouTube. Estamos fazendo essa caminhada porque eu quero encontrar. Não, ela tá fosca. Não, isso, clica aí. Isso. Aí passam para frente. Isso. Ótimo, obrigado. Ó. Aumenta o volume lá. Isso, fechou. Aumenta o volume. Lá do outro lado, lá do outro lado. Isso. Coisa muito... Pessoal, nós estamos fazendo... Vocês acompanham a Aline em Israel? Porque eu quero encontrar uma coisa muito especial para mostrar para vocês. E não é à toa que eu deixei ela para o final do dia. Onde a gente caminha aqui, pela zona de Sodoma, Gomorra e dessas cidades, a gente vê essa mistura de terra com sal. Mas tem alguns lugares, que nem aqui, que a gente encontra uma pedra diferente. Vocês podem ver ela tem uma cor um pouco amarelada e ela se desfaz muito facilmente. Isso aqui, pessoal, é uma bola de enxofre. Agora, se a gente lembra da passagem bíblica, Deus destrói as cidades com fogo e enxofre. O fogo se apagou, mas se aqui caiu uma quantidade enorme de enxofre, ele tem que estar aqui. E por onde a gente olha aqui, entre as montanhas, a gente encontra bolas de enxofre. Pode passar. Tem outro vídeo, não sei se eu botei aqui, em que ele entra nos lugares e sai fogo da terra. E eu comprei enxofre, que se compra também, e coloquei fogo. Irmão, a pior coisa do mundo. Para quem não sabe, o enxofre é a mesma coisa da chuva ácida. Pode fechar isso aí agora? Agora nós vamos passar para frente, porque já deu o nosso tempo, irmãos. A destruição de Sodoma e Gomorra, quem vai ler para nós? Deus é fogo consumidor. Depois da destruição da humanidade na época de Noé, por causa da corrupção geral do ser humano, a destruição de Sodoma e Gomorra nas campinas do Jordão foi o fato mais marcante e tornou-se referência e alerta da parte de Deus para toda a humanidade. Não podemos nos esquecer de que o Eterno é amor, mas também é justiça. Ele é fogo consumidor. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, tenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus capítulo 12, 28. Ok, já leu os 3 aí. Faz favor. Não sabemos quantas pessoas habitavam em Sodoma e Gomorra. Provavelmente havia um número elevado de habitantes. Mas, a exemplo do que ocorreu no dilúvio, quando somente Noé e sua família, 8 pessoas sobreviveram à destruição, também poucas pessoas foram salvas. Ló, sua esposa e suas 2 filhas. Os gêmeos de Ló zombaram dele quando os advertiu. Infelizmente, a esposa de Ló não seguiu a orientação dos anjos para não olhar para trás. Ela olhou, talvez para ver as cidades queimando, e ficou convertida numa estátua de sal. Lembremos de que a esposa de Ló não foi alcançada pelo fogo, mas pereceu pela desobediência ao olhar para trás. Como servos de Deus, não devemos olhar para trás, mas para as coisas que são de cima. Diz a Bíblia: então o Senhor fez chover enxofre e fogo
do Senhor desde os céus, sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. Leu os 3, Caio? Tá. Rapidinho, então, eu quero passar aqui para vocês. Deus é fogo consumidor. Eu fiz a experiência, não vai dar para fazer agora, mas eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso daqui, tá? Senta ali, filho. Olha só. Deus é fogo consumidor. Então, a gente tem duas visões de Deus. E eu vejo isso sendo pregado muito. Os pentecostais pregam muito de um lado e os neopentecostais ou as novas igrejas elas vão muito para a parte do amor, enquanto outros vão muito para a parte do juízo. Então tem igrejinha que você vai, não porque você faltou no culto, Deus vai te matar. Não porque o teu filho ficou doente, porque você faltou no ensaio. Então tem muito esse negócio de usar o juízo como medo. Vocês entendem o que eu estou falando? Não. Em contrapartida, tem outras igrejas que só usam o amor. Não, porque isso não tem nada a ver. Por que não? Porque Deus... Os dois estão certos. A verdade é essa. Deus não é só juízo e Deus não é só amor. Deus é amor, mas também é justiça. Aqui, Rabi, Jocha e Belinha. O tio precisa de silêncio, tá? Porque a gente está acabando já, tá? Ó. Então, Deus não é só amor, mas também não é só juízo. Ele é amor para quem busca amor e ele é justiça para quem busca justiça. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, se o meu comportamento for um comportamento de denúncia, eu tenho justiça. Se for um comportamento de amor, eu vou ter amor. Tá? Juízo para quem clama o pecado. Então, ele é juízo. Ele é justiça para quem é injustiçado. Lembra lá que havia um juiz mau na cidade? Lembra dessa passagem bíblica? Havia um juiz mau que julgava as pessoas erradas e uma mulher ficou clamando até que o juiz atendeu bem. E ela disse, se ele que é um juiz mau soube fazer justiça a uma pessoa injustiçada, imagina Deus. Então Deus é justiça para quem quer justiça e Deus é amor para quem precisa de amor. Tá? Pode passar ali. Olha o outro ponto lá. A minha assessora hoje não está. Cadê ela? O outro ponto. Uma catástrofe sem igual. Passam para frente lá, quem souber passar, tá? Não compactuemos com quem não segue. Veja bem, quando Deus mandou uma mensagem para Noé, dizendo para Noé construir a arca, Noé simplesmente obedeceu e cuidou da família dele, enquanto que os outros não acreditaram. Abraão veio com a mensagem que Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. A família dele acreditou, enquanto que os outros não acreditaram, de Ló. Então não compactue com quem não quer acreditar, compactue com quem quer o mesmo Deus que você. Se ambiente com quem tem a mesma fé que você. Caminhe com quem está indo para a mesma direção que você. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Tá? Pode voltar uma ali, ó. Olha lá. Tá? Então não compactuemos com quem não segue. Salvemos a nossa família na oportunidade de salvação. Seguimos a nossa fé, vendo com os olhos espirituais para que caminho que a gente está seguindo. Se Ló tivesse aberto os olhos espirituais lá atrás, ele não tinha exposto a família dele ao ponto que chegou. Eu queria só fazer uma outra comparação, Ravi. Volta naquele vídeo lá, não precisa voltar no YouTube, só volta no vídeo. Aonde a Aline está, ali, ó, não precisa abrir, tá? Aonde a Aline está ali é Sodoma e Gomorra. Lembra da lição das... Pode pausar. Isso. Olha lá, ó. Aonde a Aline está é Sodoma e Gomorra. Tá todo mundo vendo? Tá. Só que se você voltar no tempo, quando Abraão diz para Ló, escolhe para onde você quer ir. Se você quer ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você quer ir para a esquerda, eu vou para a direita. Ló escolheu pelo quê? Pela beleza. Ele disse, eu vou para o lugar onde tem mais planta, onde dá para ser melhor para morar. E olha como é que ficou o lugar. Vocês estão entendendo? Então você escolher o lugar onde Deus não está, pode ser o mais bonito de todos. Vai virar sequidão. E se você escolher o lugar onde Deus está, pode ser sequidão. Vai virar oásis, tá? Pode ir lá para o último ponto 3 agora de novo para mim, faz favor. Que é o último ponto do Caio e a gente encerrou. Na saída, quando Ló está lá,
E Abraão chega e diz, Ló, vamos sair, acontece toda a situação, o povo aqueles homens maus ficaram cegos. Deus começa a destruir a cidade. E aí ele começa a fazer uma chuva de fogo e enxofre. Nós temos essa chuva no Brasil. Isso me traz duas coisas. Primeiro, quando Deus vai fazer um milagre, ou quando Deus vai fazer algo, não necessariamente ele precisa criar algo que não tem. Ele pode mandar algo que já existe, somente fora de estação, para atender alguma coisa que ele precisa que seja feita. A chuva que choveu lá, chove ainda hoje, em vários lugares, que é a chuva ácida. Você já viu aqueles carros com o capô queimado? Já viram isso, não? Que chove um pouco mais ácido e estraga a tintura? Foi o que aconteceu lá. Então, quando a mulher de Ló olha para trás, o que está querendo dizer? Que é para esquecer o passado. Na saída, ele disse, olha, não olhe para trás. Não é que era para não ver o que era visualmente. Significava assim, ó, o passado passou. Esquece. É o próximo momento agora. Não é para olhar para trás, nem por curiosidade. Ah, quero ver como é que o meu ex está. Como é que teria sido a minha vida com ela? Acabou. Nem por curiosidade, nem por saudade. Foi. Lembra da esposa de Ló? O que acontece com quem está olhando para trás? Nem volta e nem segue. Outra coisa, nem queimou, nem morreu, porque quem volta para trás, ele não volta nem para a vida antiga, que não tem mais como viver, e nem consegue acabar com o que ficou. Ele simplesmente vira uma outra coisa que não consegue evoluir com a vida dele para frente. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então, nem para trás e nem para frente, porque quem volta para o passado nem morreu, nem matou a velha vida e nem conseguiu viver aquela vida que deixou, simplesmente congela no tempo, tá? Virou uma estátua no tempo. Eu trouxe 3 experiências hoje, mas eu vou fazer só uma. Eu trouxe na minha mão, e nós apanhamos ontem, saiu eu, o Josh e o Noah catar na vizinhança as flores. Aqui dentro, aqui nesse saquinho, eu tenho enxofre em pó, e eu fui lá na minha mãe, comecei o estrago pela minha mãe, depois que foi narrado. Cozinhei enxofre lá. Elevei ele de pó para pedra, que eu queria, né? Então tem como fazer isso. Estava eu e o Noah lá, o cheiro terrível. Então eu transformei ele numa pedrinha, tá? Que é o que a Aline achou em Israel de chuva de 3.000 anos atrás, ainda existe. Irmão, isso aqui é poderoso demais, você precisa entender. Ainda tem isso aqui lá. Isso é usado na agricultura para diversas coisas. O que aconteceu para a mulher de Ló virar uma estátua? Nós ia construir, né, uma estátua aqui hoje, mas aí não deu certo lá. E perdi tudo que eu estava fazendo. O que aconteceu lá? Choveu uma chuva ácida. Só que Deus disse, olhem para frente, não voltem para trás. E quem olhar para trás, que foi a mulher de Ló, virou uma estrata de sal. Por quê? Porque isso daqui nada mais é do que ácido sulfúrico, ou sulfeto, que é da mesma família do sal. Como é que é o nome do sal? Sódio. Então, sal, sulfeto, sulfúrico vem do mesmo princípio químico. Quando aconteceu isso aqui, eu vou fazer agora, mas a gente só vai ver o resultado amanhã. Nossa, mãe do céu. Isso aqui que eu tenho na mão, essa flor aqui que eu tenho na mão, era essa mesma flor aqui ontem. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Acho que tem que abrir ali, vai dar um cheiro terrível. Ou eu não vou fazer, eu faço lá fora depois. Essa flor aqui, ela era rosinha. Ela estava viva ontem, igual essa. O que eu fiz? Essas 2 folhas aqui, elas estavam roxinhas, igual essa. O que aconteceu com essa? Essa se expôs a um lugar que Deus não mandou ela ir. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, não? Essa flor era roxa, viva, bonita. Mas o que aconteceu? Essa também era rosinha, igual essa daqui. Mas ela entrou num lugar onde Deus não mandou entrar. Deus disse, olha, saiam daí e não voltem mais atrás. Então eu vou pegar uma flor, linda e bonita, como está essa, e eu coloco aqui. Eu pego um pouquinho de enxofre e coloco aqui. Com o que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Com o que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Então, eu tenho enxofre e eu tenho fogo. Eu vou acender eles. Ó. Ixi, meu negócio acabou. Tomar cuidado com a mão. É verdade. Acendeu. Obrigado, tá, meu filho? Ó.
Começou a queimar. Terrível. Eu vou fechar. Terrível, gente. O que vai acontecer aqui? O fogo dele é azul, é um fogo azulado. Toda essa fumaça que está aqui, ela vai contaminar essa flor e ela vai secar essa flor, ela vai se transformar em cinza, ou uma estátua de sal. Deus disse para a flor assim, ó, se você me desobedecer, eu não tenho como te proteger. Então, muitas vezes, na desobediência, não é que Deus está te condenando, é você que está saindo do lugar de proteção. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Deus não disse, olha, vou te matar porque você me desobedeceu. Ele está dizendo, olha, se você estiver do meu lado, eu posso te proteger. Mas se você não quiser entrar no barco da salvação, está vendo que está enchendo de fumaça? Ó? Ela nem percebe o que está acontecendo, mas aqui os nutrientes dela estão morrendo. Isso é o que acontece com a gente quando a gente se coloca no lugar onde Deus não mandou a gente ir. Aos poucos você vai perdendo as cores, aos poucos você vai perdendo os sonhos, aos poucos você vai se cansando, a tua vida vai ficando mais difícil, espiritualmente falando você vai perdendo a vontade de vir para a igreja, até parece que está indo bem, mas daqui 10 minutos nós vamos olhar essa flor, ela vai estar branca igual essa. Ela ainda é uma flor, mas ela perdeu a vida dela, ela perdeu a alegria. É o que acontece com a gente, irmãos. Quando a gente deixa de obedecer aquilo que Deus mandou e sai do lugar de onde Ele mandou a gente ficar. Ah, meu Deus, um lugar de obediência, de proteção. Então você sai, é como se você estivesse naquele mar que a gente falou antes. Brabo, você está morrendo, está passando um barco, jogando um salva-vidas. Quem decide se pega esse salva-vidas é você. A decisão de a tua vida dar certa ou errada não é minha, não é do pastor, é sua. É você que vai decidir se você vai querer continuar sendo uma flor viva e bonita ou se expor num lugar, está vendo aqui, ó, você já está perdendo a cor dela, ó, num lugar onde Deus não te quer. E aí você vai ter que decidir hoje. E a Bíblia diz assim, ó, se hoje ouvires a voz do teu Deus, ouça. Se hoje ouvires o que Deus tem para você, ouça. Amém, gente? Amém. Deus abençoe. Obrigado por estarem na nossa aula de hoje. E desculpa o atraso. Leva lá, deixa eu levar lá fora isso aqui.